Louvamos a Deus pela sua palavra e louvamos a Deus porque este mês nós estamos relembrando, né, a morte de Cristo e a sua ressurreição. Isso deve ser um relembrar constante nosso, né? Devemos trazer à memória sempre este fato. É a razão da nossa existência, é a razão da existência da igreja, a morte de Cristo e a sua ressurreição, né? Eu quero então convidar os irmãos para abrirem a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versos de número 11 a 18. Nós vamos ler. Antes de ler o texto, nós parabenizamos mais uma vez a igreja, né? A igreja está completando, ou já completou, né, 65 anos de organização eclesiástica, né? A nossa igreja mãe, a igreja presbiteriana de São José dos Campos, né? Há 30, dia 10 de abril, foi o aniversário dela. Há 30 anos atrás eu estava aqui, neste período, com o saudoso reverendo Miguel Orlando de Freitas, né? Falei com o presbítero Berto, se pudesse voltar, voltaria com muita alegria lá 30 anos atrás, não é? Aí, estando aqui com os irmãos, junto com o reverendo Miguel Orlando. E um dos temas que o reverendo Miguel Orlando gostava de pregar é sobre a cruz. Aprendi muito com ele aqui neste púlpito, né? Ele já mandava deixar aberta aquela porta ali, porque eu chegava das congregações e subia aqui todos os domingos, pelo menos alguns domingos para pregar, outros domingos só entrava aqui para orar, a oração final e impetrar a bênção apostólica, né? Vindo do São Vicente ou do Cutículo das Chácaras Reunidas, não é? Coisa boa, né? Graças a Deus. Irmãos, Gálatas capítulo 6, versos de número 11 a 18. Convido os amados que puderem a se colocarem de pé para nós lermos a palavra do nosso Deus. Nos diz esse texto: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem e vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Eu quero convidar então, ainda em pé, os amados irmãos para nós cantarmos o hino. É o hino de número 266 do nosso hinário Novo Cântico. Oh,
Deus e Pai, obrigado por este momento de adoração ao Senhor e culto público. Te louvamos, ó Deus, porque podemos cantar cânticos, hinos, o coral louvar ao Senhor, ó Deus, com hinos que nos traz, ó Deus, recordações maravilhosas da nossa vida com o Senhor e na Tua Igreja, Senhor. Obrigado por este momento, ó Deus, onde podemos ver esse texto para meditarmos, ó Deus, e também cantarmos este hino que traz, ó Deus, uma mensagem rica para a nossa vida de fé, para a nossa vida como Teus filhos sobre esta terra, testemunhando de Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Te agradecemos, ó Deus, por este momento e continue derramando o Teu Espírito Santo sobre nós, ao meditarmos a Tua palavra neste instante, em nome de Jesus. Amém. Sentados, queridos. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Queridos irmãos e amigos, a vida cristã tem como ponto central a cruz de Cristo. Uma história preparada por Deus Pai desde o Antigo Testamento, desde a eternidade, desde antes da criação do mundo. Jesus Cristo morreu por determinação do Pai, pela vontade dele e por amor de nós. Jesus pagou um alto preço, queridos, para nos conduzir a Deus e para satisfazer a vontade soberana e eterna do nosso Deus, e para nos dar a redenção gratuita. Jesus Cristo é a maior e melhor revelação da glória, da justiça e do amor de Deus. Através da sua cruz, Deus nos trouxe a vitória e a libertação completa da condenação do pecado para as nossas vidas. Somente, queridos, quando iluminados pela cruz de Cristo, podemos nos compreender a nós mesmos. Uma vez unidos a Cristo Jesus, temos um novo relacionamento com Deus, o que modifica então a nossa reação, as nossas atitudes para com o mundo. E esta foi a palavra do apóstolo Paulo para as igrejas da Galácia, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O apóstolo Paulo, ele estava vivendo intensamente Jesus na sua vida, e ele tinha uma das marcas do seu ministério pregar a cruz de Cristo. Cristo foi crucificado, sacrificado, morreu no meu lugar, para que pagasse o alto preço dos meus pecados, e ele ressuscitou de entre os mortos, vivo está. E nós possamos também falar como o apóstolo Paulo a cada dia e viver esta realidade a cada dia. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Então, irmãos, para nós, como crentes em Cristo Jesus, servos do Deus Altíssimo, testemunhas dele nesta sociedade, nós devemos ter a cruz como um símbolo da nossa vida de fé, da nossa vida de dedicação. Ao olhar para a cruz, devemos sempre lembrar o que Jesus fez por mim, por você, por nós, e o que Ele quer que nós realizemos
nesta terra, neste tempo que se chama hoje, o tempo que estamos vivendo aqui hoje. Não sabemos como será o amanhã, mas hoje, testemunhando de Jesus que morreu, o único homem que foi à cruz, se fez maldito por mim e por você, em morte de cruz. A cruz é o símbolo da nossa igreja, é o símbolo da nossa vida, é o símbolo do cristianismo, é o símbolo que nós sempre devemos honrar, né? Assim como nós honramos a nossa bandeira brasileira, né? Por sinal, a mais bonita de todos os países do mundo, a nossa bandeira, não é mesmo? Honramos o hino nacional brasileiro, belíssimo hino. Nós precisamos honrar muito mais Jesus e a sua cruz, do nosso Senhor Jesus, né? Há diversas religiões e ideologias possuem o seu símbolo que os identifica, né? O islamismo, né? Uma meia-lua, o judaísmo moderno, a estrela de Davi, o marxismo, aí o martelo e a foice, e o cristianismo identificado pelo símbolo da cruz, né? Interessante, queridos, que nos primeiros anos da história da igreja, a cruz era algo extremamente repugnante, por ser um instrumento utilizado pelos romanos para executar escravos e estrangeiros à morte. Já os judeus julgavam estar sob a maldição de Deus todos os que fossem pendurados em madeira. Em Gálatas, capítulo 3, da carta aos Gálatas, no versículo 13, Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele relata isso: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então, nós observamos isso. O apóstolo Paulo observa como o incrédulo de seu tempo abominava a mensagem da cruz de Cristo Jesus. Houve alguém que desenhou um homem com cabeça de burro, crucificado, a fim de ridicularizar a fé evangélica, mesmo com riscos e afrontas que os cristãos sofriam pelo símbolo da cruz. Esta figura foi adotada por ser o centro da mensagem por eles anunciada. E quando chegamos lá em Roma e vamos nas catacumbas de Domitila, onde tem as ruínas da igreja de Cristo em Roma, igreja onde Paulo se reunia também para pregar, lá está a cruz de Cristo, o símbolo lá de Cristo, do cristianismo, uma vida em Cristo Jesus. Durante um grande período, irmãos, os cristãos também faziam o sinal da cruz com a mão para identificar-se e lembrar uns aos outros constantemente da sua fé. Já viram isso? Hoje a igreja evangélica deixou de praticar este ritual em razão de muitos hereges usarem esta prática como superstição. Alguns ainda, não sei se vocês já viram, né, mas passando à frente do templo da igreja Presbiteriana de São José dos Campos, alguns ainda fazem o sinal da cruz. Lá no Jardim de São Vicente, eu já peguei pessoas passando na calçada e fazendo o sinal da cruz. Lá no Rio de Janeiro, na Catedral Presbiteriana do Rio, o templo da catedral é em formato de cruz. E a construção do templo, né, gótica. Então todos que estão ali na praça passam e fazem o sinal da cruz. Mas nós não temos este costume mais, né? Nós não vivenciamos mais isso, porque muitos hereges usam essa prática como superstição na sua vida.
para a sua vida. Então, irmãos, nós podemos observar que nós somos agora justificados em Cristo e por Cristo através da sua morte e ressurreição. O justo viverá pela fé. Esta é a pregação de Paulo, a tônica do apóstolo Paulo: viver pela fé. O justo vive pela fé. E a melhor maneira que nós temos para conservar o símbolo que nos identifica é uma lembrança permanente do sofrimento do Senhor na cruz e da vida que temos a partir dela. Nós precisamos então desta lembrança permanente. Durante este mês, na nossa igreja, em todos os cultos, nós lemos Isaías 53, lembrando a mensagem profética do profeta Isaías em Jerusalém, declarando sobre a vinda de Jesus e o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Precisamos relembrar constantemente, não somente no mês ou na semana que comemoramos, relembramos, celebramos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Mas, irmãos, dentro desse texto que o apóstolo Paulo nos mostra, nos ensina, nos fala, o registro dele às igrejas da Galácia, nós também entendemos aqui a perspectiva de Jesus, o Filho de Deus. Quando Jesus, ao iniciar o seu ministério em Caná da Galileia, ele afirma para Maria que ainda não era chegada a sua hora. Deixa claro que sempre teve consciência da natureza da sua morte. Lucas descreve a clareza que Jesus tinha a respeito do que as Escrituras expunham a seu respeito. Jesus reconhecia que nele se cumpriria a palavra profética de Isaías, de que seria contado como um malfeitor, para que todo que nele cresce tivesse a vida eterna. Sabia que os religiosos buscavam a sua morte, assim como tinham buscado a morte dos profetas. Diversas vezes, durante o seu ministério, Jesus fez menção do seu sofrimento, expressando que faria o ato redentor em obediência ao Pai, mas também de sua própria vontade, conforme João capítulo 10, versos 17 e 18, porque ele amava as ovelhas, aqueles que Deus Pai havia lhe dado. E Ele os amou e nos amou até o fim, e Ele continua nos amando, porque Jesus Cristo não permanece pregado na cruz, o corpo dele não permanece no túmulo, a cruz está vazia, é o nosso símbolo, o túmulo está vazio, Ele vivo está, Ele ressuscitou, está à destra do Pai e nos nossos corações. Ele continua realizando o ofício de sacerdote, sumo sacerdote perfeito. Por isso que as nossas orações são ouvidas pelo nosso Pai, porque nós as fazemos em nome dEle, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Fazendo uma leitura, queridos, cuidadosa dos Evangelhos, veremos a clareza que Jesus tinha da sua missão eterna na terra como homem. Então nós podemos entender também que nós devemos busco saber mais da vontade de Deus e obedecê-lo, assim como Jesus fez. Será que nós também, hoje, testemunhas vivas de Jesus, nós estamos buscando conhecer mais da vontade soberana de Deus e obedecê-la, tendo Jesus como nosso exemplo maior e supremo, porque Ele obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz. Se for possível, Pai, passa de mim este cálice,
mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E ele foi à morte, como homem, o único homem que foi à morte de cruz, 100% homem, 100% Deus, sem pecado, e levou os nossos pecados para a cruz, pagou o alto preço por nós. Nós temos também nesse texto a clareza da ênfase dos apóstolos. Nada nas mensagens pregadas e nos escritos dos apóstolos é tão enfatizado como o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Para eles, como podemos ver em 1 Coríntios capítulo 15, na cruz se cumprem os propósitos divinos para mim, para você, para nós, para cada um de nós. Entendiam que os sofrimentos presentes eram uma maneira de compartilhar o cálice do Senhor, e que na cruz estava a sua glória, em confronto com a vergonha que conservava o incrédulo. Em sua doutrina, viam claramente que a maldição de Deus estava plenamente satisfeita no Calvário. Até mesmo, amados irmãos, o apóstolo João, em sua majestosa visão apocalíptica, identifica o glorioso Senhor Jesus como aquele que foi morto. Apocalipse 1, versículo 18. Mais adiante ele reconhece que o Cordeiro de Deus que foi sacrificado, foi morto, o qual possui toda a autoridade para abrir os céus. Apocalipse 5:5. Então vemos a ênfase apostólica na pregação, na centralidade da cruz de Cristo Jesus. Então, irmãos, nós podemos também entender que, estudando os ensinos dos apóstolos, vendo na cruz um ponto central para a minha vida e vendo as bênçãos que ela me oferece, nós precisamos entender isso. Precisamos estudar, precisamos ter mais dos ensinos dos apóstolos e vendo na cruz o ponto central para a minha vida agora, hoje, porque Deus requer que nós sejamos crentes, verdadeiros, sinceros, honestos, vivendo nesta terra, testemunhando dele, testemunhando de Jesus ressurreto, Jesus vivo. Precisamos então ler as Escrituras, Este é o ponto principal da vida cristã: leitura da Bíblia e oração. Precisamos diariamente disso para as nossas vidas. É algo que nós não podemos deixar de realizar um dia sequer na nossa vida. A leitura da Bíblia e oração. E podemos entender com esta mensagem do apóstolo Paulo para a igreja, ou para as igrejas da Galácia, que as igrejas precisavam ter esta persistência, apesar da oposição. Por isso que ele escreve assim, longe, mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha só, o apóstolo Paulo, agora a visão dele é a visão de Deus, a visão de Jesus crucificado, o seu Senhor, o seu Salvador. Ele está agora vivendo aqui na terra, nesse tempo, no tempo dele, para pregar Jesus, para anunciar Jesus. No versículo 17 ele diz: trago no corpo as marcas de Jesus. O principal então agora é esta persistência da igreja, apesar da oposição, pregar Jesus, anunciar Jesus. E como nós como igreja anunciamos Jesus e pregamos Jesus diariamente? E igreja sou eu e você, somos nós, onde nós estivermos, não só dentro do templo,
mas na nossa fábrica, no nosso escritório, na nossa escola, onde estamos todos os dias. É lá que precisamos, como igreja, fazer frente à oposição que é nos feita, mostrando que o bom, o verdadeiro e a verdadeira vida está na pessoa de Jesus. Jesus é o único Senhor e Salvador. A verdadeira igreja tem preservado no decorrer dos anos a sua história, a fidelidade, a genuína fé, mesmo em momentos tanto do passado como do presente, em que é preciso comprová-la com a oferta da própria vida. Hoje nós temos essa facilidade, temos essa liberdade de estarmos aqui, sairmos da nossa casa, virmos para o templo, o templo está aberto, não só os domingos, mas todos os dias da semana pode estar aberto para estarmos aqui, para lermos a palavra, para orarmos, para cantarmos, adorarmos a Deus, né? Há irmãos em outros lugares que não têm esta liberdade, né? Temos a liberdade no nosso país, de onde nós estivermos, darmos o nosso testemunho, falarmos de Jesus. Nós precisamos ver isso, porque no tempo do apóstolo Paulo, muitos foram sacrificados por causa do nome de Jesus. Em Roma mesmo, o imperador incendiou Roma com tochas humanas. E quem eram as tochas? Cristãos, homens e mulheres que professavam Jesus como seu Salvador pessoal, homens e mulheres que estavam olhando para a cruz de Cristo e vivendo Jesus Cristo. Hoje nós não temos essa percepção, e em muitos momentos nós não realizamos o que Deus requer de nós. Nós precisamos viver autenticamente como igreja de Cristo em todos os setores da nossa sociedade, onde estamos inseridos para testemunhar, para viver o Evangelho. Logo após a ressurreição de Cristo, já havia como registro os evangelhos, aqueles que buscavam corromper a realidade da vitória do Senhor sobre a morte. E a partir então dali, tem sido esta luta permanente, né, como igreja, a igreja pregando Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. E eu concluo esta breve palavra, essa mensagem com os irmãos nesta noite, dizendo o seguinte: hoje, queridos, um dos desafios meu com crentes está em preservar a fé cristã. É o meu desafio, é o seu desafio, é o nosso desafio em preservar a fé cristã diante de um mundo pós-moderno que se manifesta com a penetração de uma falsa mensagem cristã. Esta leva os seus adeptos a acreditar na prosperidade e que o pecado nem sempre é culpa do desejo do homem caído, mas de uma entidade maligna que deve ser rejeitada para alcançar um certo conforto para a sua vida. Então, há um desafio nosso, há um desafio para nós, né? Preservar a fé cristã. Através da história da igreja, verificamos que a verdadeira mensagem da cruz é demonstrada por aqueles que têm sua fé fundamentada nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é que testemunha para nós diariamente sobre a vida em Cristo e esta fé. A cruz de Cristo, a nossa centralidade na cruz de Cristo Jesus. E eu termino com esses 2 versículos de Gálatas, capítulo
2, versículos 19 e 20. O apóstolo Paulo escrevendo assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Que seja assim também na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Estou crucificado com Cristo. E este viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé em Cristo, o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.